Marido deixou esposa com 3 filhos e uma barraca de pastel. Encontrei alguém à minha altura que não fede a óleo. Anos depois, ele se arrependeu profundamente. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de onde você está assistindo. A chuva fina caía sobre a pequena cidade de Santa Luzia do Vale, transformando o chão de terra em um barro que grudava nas botas. Maria José, com apenas 35 anos, segurava uma mala surrada em uma mão e na outra o pequeno Pedro, de 5 anos. Ana, de 3, aninhava-se nos braços dela, enquanto Lucas, de 2 anos, dormia profundamente, enrolado em um cobertor remendado. Seus pais estavam na varanda da casinha simples, tentando disfarçar a dor da despedida. Dona Lourdes segurava as lágrimas, mas a voz saía embargada. Minha filha, não deixe de escrever. Qualquer coisa volte. Aqui sempre terá um lugar. Maria sorriu, mas era um sorriso forçado. Dentro dela, uma mistura de medo e esperança se debatia, enquanto Ricardo, seu marido, colocava as poucas malas no bagageiro do ônibus que os levaria para São Paulo. Ele a olhou com pressa, sem paciência para despedidas longas. Vamos logo, Maria, ou perdemos a viagem. O último abraço foi apertado, quase sufocante. Pedro chorava em silêncio, sem entender por que tinha que deixar os avós e o cachorro de estimação para trás. Quando o ônibus partiu, Maria olhou pela janela, os olhos marejados. As figuras dos pais encolhiam na distância, até se perderem de vista. Ela sabia que aquela despedida não era só da família, era do seu mundo seguro, da terra onde havia nascido e criado raízes. A chegada na metrópole foi um choque. As ruas de São Paulo pareciam vivas, pulsando com uma energia que a deixava desnorteada. Carros passavam em alta velocidade, buzinas ecoavam como uma trilha sonora incessante. Pedro segurava firme a mão dela, assustado, enquanto Ana choramingava pela comida que ainda não tinham encontrado tempo para comprar. O apartamento que Ricardo alugara era pequeno, com cheiro de mofo e paredes marcadas pela umidade. Mas Maria não reclamou. A esperança ainda brilhava nela, sustentada pelas palavras confiantes do marido. Eu vou vender carros como nunca. Logo a gente vai sair daqui. Você vai ver. Nos primeiros dias, Maria acreditou, mas conforme as semanas passaram, percebeu que a vida na cidade grande era mais dura do que imaginara. O salário de Ricardo mal dava para o aluguel e as contas. Com o coração apertado, ela decidiu fazer algo. Foi numa tarde fria, enquanto lembrava das receitas de sua avó, que a ideia surgiu: vender pastéis. Na cidadezinha eram famosos, recheios generosos, massa crocante. Ela reuniu o pouco dinheiro que tinha, comprou farinha, queijo e carne moída. E assim, no canto de uma esquina movimentada com um pequeno fogão a gás, nasceu a barraca de pastéis da Maria. Os dias eram exaustivos. Maria acordava de madrugada para preparar a massa, enquanto os filhos dormiam no pequeno apartamento. Chegava à barraca com Lucas no carrinho de bebê e Pedro carregando uma sacola com brinquedos velhos para distrair Ana. Entre fritar os pastéis e atender os clientes, ela dava mamadeira, trocava fraldas e tentava consolar os choros infantis. O cheiro de óleo e carne pairava no ar, atraindo trabalhadores e estudantes. Aos poucos, os clientes começaram a voltar. É o melhor pastel que já comi, dizia um. Tem gosto de casa, de infância. Essas palavras alimentavam a alma de Maria mais do que o dinheiro alimentava sua conta. Mas não para Ricardo. Você não cansa de passar vergonha, Maria, ele dizia ao chegar em casa, cheirando a álcool e perfume barato. Meus colegas de trabalho têm esposas chiques, e a minha tá aí na rua fritando pastel. As palavras dele eram como facas, mas Maria engolia o choro. Olhava para os filhos, dormindo juntos em um colchão improvisado, e encontrava força. Em meio à humilhação e à luta diária, havia pequenos gestos de bondade. Dona Cida, que vendia flores na mesma esquina, muitas vezes trazia café quente para Maria. Seu Zé, o jornaleiro, deixava um jornal dobrado com palavras de incentivo escritas à mão. Mas quando Maria voltava para o apartamento, sozinha com as crianças, a escuridão era avassaladora. As críticas de Ricardo ecoavam em sua mente como um tambor incessante.
O cheiro de óleo em suas mãos parecia inescapável, mesmo após vários banhos. Naquela solidão, Maria às vezes se perguntava se tinha feito a escolha certa ao sair de sua cidade. Mas sempre que a dúvida se aproximava, ela se lembrava dos olhos famintos dos filhos e da promessa que fez ao sair de Minas. Daria a eles uma vida melhor. Não importava o que precisasse sacrificar. E assim, mesmo com o peso do mundo sobre os ombros, Maria seguiu em frente. O inverno paulistano era implacável. Naquela manhã gelada de junho, o vento entrava pelas frestas do apartamento, arrancando pequenos calafrios das crianças ainda adormecidas. Maria levantou antes do sol, como sempre. A rotina já era automática. Preparar a massa, separar os ingredientes, carregar os filhos ainda sonolentos para a barraca de pastéis. Mas ao olhar para o lado da cama, notou algo estranho. Ricardo não estava lá. Seu coração acelerou, um aperto inexplicável surgindo no peito. Deve ter saído cedo para o trabalho. Ela tentou se convencer, mas a dúvida já corroía suas entranhas. Na mesa da cozinha, encontrou um pedaço de papel rasgado. A caligrafia desleixada de Ricardo parecia gritar a verdade que ela não queria ouvir. Maria, não dá mais. Eu encontrei alguém à minha altura que não fede a óleo. O apartamento está pago até o fim do mês. Depois disso, se vira com essas crianças. As palavras eram frias, cortantes. Por um instante o mundo parou. Maria sentiu o chão sumir sob os pés, como se o peso do bilhete fosse o suficiente para derrubá-la. Ela leu e releu aquelas frases, na esperança de que na próxima vez o significado fosse diferente, mas era sempre o mesmo. Ele se fora. Lucas choramingou no carrinho, trazendo-a de volta para a realidade. Maria apertou o bilhete contra o peito, as lágrimas caindo sem controle. Não era só o abandono que doía, era o que ele havia deixado para trás. A responsabilidade esmagadora de criar 3 filhos pequenos, sozinha, em uma cidade que ainda a tratava como estrangeira. O dia transcorreu em um nevoeiro de tristeza. Maria foi até a barraca, mas a venda dos pastéis parecia um esforço inútil. As vozes dos clientes pareciam abafadas. O cheiro do óleo fritando embrulhava seu estômago. E as crianças, sem entenderem o motivo, choravam inquietas. No fim do dia, com as mãos manchadas de farinha e o bolso quase vazio, Maria voltou para casa. O apartamento, agora vazio de qualquer resquício de Ricardo, parecia maior e mais frio. Sentada no chão da cozinha, Lucas febril no colo, Ana agarrada à barra de sua saia e Pedro tentando não chorar, Maria deixou as lágrimas fluírem. Lágrimas de desespero, de medo, de raiva. Por que ele fez isso? Por quê? Ela repetia em um sussurro, mas a pergunta se perdia no silêncio da noite sem resposta. Foi quando ouviu um som baixinho. Mamãe, tô com fome. Ana puxava sua saia com mãos pequenas, a voz fina e frágil. Maria apertou os olhos, sentindo o peso de uma culpa que não era sua. Não havia mais nada na geladeira, além de um pedaço de pão amanhecido. Ela cortou o pão em 3 pedaços minúsculos e deu aos filhos, deixando para si apenas um copo de água. Pedro, com apenas 5 anos, olhou para a mãe e, mesmo sem entender tudo, disse algo que quebrou seu coração. Eu cuido da Ana e do Lucas, mamãe. Você não precisa chorar. Ela o abraçou forte, como se sua força pudesse protegê-los de todo o mal. Mas naquele momento, a verdade cruel era clara. Ninguém viria salvá-la. Quando as crianças finalmente adormeceram, Maria ficou sentada no chão frio, olhando para o teto rachado. Pensou em tudo. Voltar para Minas Gerais, pedir ajuda aos pais, abandonar tudo. Mas lá no fundo, algo dentro dela lutava contra essas ideias. Se voltasse, teria que admitir sua derrota. Ricardo teria vencido. Não, isso ela não permitiria. Maria pegou o telefone e discou um número que não ligava há anos. Quando a voz do outro lado atendeu, foi impossível conter o choro. Pai, me perdoa. Tá tão difícil aqui. Do outro lado da linha, o pai tentava confortá-la, mas ela foi firme. Eu só queria ouvir sua voz, pai. Mas não vou voltar, eu não posso. Vou criar meus filhos aqui, nem que eu tenha que começar tudo do zero. E ela sabia que seria exatamente isso.
recomeçar. Nos dias que se seguiram, Maria foi tomada por uma determinação feroz. Passava noites em claro fazendo cálculos, pensando em formas de economizar, de vender mais, de cuidar das crianças enquanto trabalhava. A vizinha do terceiro andar, Dona Clara, ouviu os choros constantes das crianças e apareceu com uma panela de sopa. Sem pedir nada em troca, ofereceu ajuda. Deixe as crianças comigo à tarde. Você precisa trabalhar, Maria. Mesmo com a vergonha queimando seu rosto, Maria aceitou. E foi assim, com pequenos gestos de bondade, que ela começou a reconstruir sua vida. Mas o caminho seria longo. A barraca de pastéis, que antes parecia uma fonte de renda modesta, agora tinha que sustentar 4 bocas. Naquela noite, enquanto ninava Lucas no colo, Maria olhou pela janela. O barulho da cidade nunca cessava. As luzes dos prédios brilhavam incessantemente. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e sussurrou para si mesma: se o Ricardo acha que eu vou cair, ele não me conhece. Eu vou lutar. Eu vou vencer. Pelos meus filhos. Por mim. E assim, mesmo com o coração em pedaços, Maria se levantou. A batalha estava só começando. O despertador tocou às 3h da manhã. O som estridente ecoava pelo pequeno apartamento, mas Maria já estava acordada. Seus olhos, vermelhos de noites mal dormidas, refletiam o peso de sua nova realidade. Ainda assim, ela se levantou, porque agora, mais do que nunca, ela sabia que parar não era uma opção. Na cozinha apertada, Maria separava os ingredientes para a massa, enquanto as crianças dormiam no colchão da sala. O barulho das panelas e a luz fraca do fogão eram a trilha sonora da sua solidão. O cheiro de óleo e farinha tomava conta do ambiente, e cada movimento dela era rápido e preciso, como se cada minuto fosse precioso demais para desperdiçar. Antes das 5h, ela já estava pronta. Pedro, ainda com os olhos inchados de sono, caminhava até a mãe e dizia: eu ajudo, mamãe. A maturidade precoce de seu filho mais velho era uma faca de 2 gumes. Por um lado, ela sentia orgulho da força que ele demonstrava. Por outro, seu coração se partia ao ver um menino de apenas 5 anos carregando o peso de responsabilidades que não deveriam ser suas. Lucas ainda dormia no carrinho improvisado. Ana, agarrada a uma boneca feita de retalhos, olhava para a mãe e o irmão com uma mistura de curiosidade e tristeza. Era assim que a família começava todos os dias, juntos, mas lutando contra uma força invisível que parecia querer esmagá-los. Às 6h, Maria já estava na esquina movimentada onde montava sua barraca. O pequeno toldo remendado era sua proteção contra o sol e a chuva, mas não contra o frio daquela manhã gelada. Ela acendeu o fogareiro e logo o aroma familiar de pastéis frescos começou a se espalhar pelo ar. Pedro brincava de cuidar dos irmãos, enquanto Maria atendia os primeiros clientes. O carrinho de bebê, com Lucas ainda dormindo, ficava ao lado da barraca. E Ana, sentada em um banquinho pequeno, fazia desenhos com giz de cera em um pedaço de papelão. Bom dia, Dona Maria. Hoje tem aquele de carne com queijo que só a senhora sabe fazer? Perguntava um cliente habitual, um taxista que parava todas as manhãs antes do trabalho. Maria sorria, mesmo com a exaustão pesando sobre seus ombros. Tem sim, seu Antônio. É só esperar um minutinho que já sai. Cada pastel vendido era uma vitória, um pequeno passo em direção à sobrevivência. Mas havia dias em que o movimento era fraco e Maria voltava para casa com menos dinheiro do que precisava. Ainda assim, ela não deixava transparecer a preocupação para os filhos. Dona Clara, a vizinha do terceiro andar, começou a ser uma presença constante na vida de Maria. Todas as tardes, ela ficava com as crianças, enquanto Maria se dedicava a aumentar suas vendas. Em troca, Maria a presenteava com pastéis fresquinhos. Você é uma guerreira, Maria, e guerreiras não lutam sozinhas. Deixe comigo, vai dar certo, dizia Dona Clara com um sorriso encorajador. Houve momentos em que Maria quase desabou, como quando Lucas teve febre alta e não havia dinheiro suficiente para o remédio, ou quando Pedro escorregou e rasgou o único par de tênis que tinha. Mas sempre que sentia o peso do desespero, ela olhava para os rostos de seus filhos e encontrava a força que precisava para continuar. Foi nessa época que seu João,
o senhorio do prédio, percebeu a luta silenciosa de Maria. Um dia, ele bateu na porta do apartamento com um bolo de fubá nas mãos. Dona Maria, sei que os tempos estão difíceis. Não se preocupe com o aluguel deste mês. Pague quando puder. Maria quis chorar, mas se limitou a agradecer com um sorriso tímido. Aqueles pequenos gestos de bondade eram como remendos em um coração ferido. Apesar de todos os obstáculos, Maria começou a atrair mais clientes. Para isso, precisou inovar. Experimentava novos sabores de pastéis: frango com catupiry, calabresa com cebola, banana com canela. O boca a boca começou a funcionar, e algumas pessoas atravessavam o bairro só para provar as criações dela. Mas a rotina era impiedosa. Todas as noites, após colocar os filhos para dormir, Maria se trancava no banheiro para chorar. Era o único lugar onde podia desabar sem que as crianças a vissem. Lá, sentada no chão gelado, ela sussurrava orações para si mesma, buscando forças onde parecia não haver mais nada. Vó, eu sei que a senhora me ensinou a nunca desistir, mas tem horas que dói demais. Me ajuda a continuar, por favor. Olhando para o teto mofado do banheiro, ela visualizava o rosto da avó, como se pudesse ouvir sua voz dizendo: "Lembre-se, minha menina, o fogo queima, mas também fortalece." Pouco a pouco, pequenos sinais de esperança começaram a surgir. Um cliente elogiava a qualidade da massa, outro recomendava os pastéis para amigos. Um dia, Dona Conceição, uma senhora distinta que comprava pastéis toda semana, disse: "Maria, o seu talento é grande demais para essa barraca. Um dia, você ainda vai ver." Maria sorriu educadamente, mas no fundo achava impossível acreditar nisso. Como poderia sonhar alto quando mal conseguia sustentar seus filhos? Naquela noite, enquanto colocava Pedro para dormir, ele olhou para a mãe e disse: "Mamãe, quando eu crescer, vou cuidar da senhora, igual a senhora cuida da gente." As palavras do menino, ditas com tanta inocência e amor, arrancaram lágrimas silenciosas de Maria. Ela o abraçou, sentindo o coração apertado. "Não precisa, meu filho. Só quero que você cresça feliz." Mas naquele momento, ela decidiu algo importante. Não importava o quanto custasse, ela não permitiria que os sonhos dos filhos fossem esmagados pela pobreza. E com essa promessa, a luta de Maria ganhou ainda mais força. A madrugada chegou escura e gelada. A neblina cobria as ruas de São Paulo, como se a cidade inteira estivesse envolta em um véu de incerteza. Maria acordou antes do despertador. Algo dentro dela já alertava que aquele dia seria diferente. Talvez fosse apenas o cansaço acumulado, ou talvez fosse o destino, preparando o próximo golpe. Lucas tossia no carrinho ao lado da cama. Uma tosse seca, insistente, que havia começado dias atrás e só piorava. Maria passou a mão na testa do filho e o calor quase a fez recuar. Ele estava ardendo em febre. "Meu Deus, não agora", ela murmurou, com a voz embargada de preocupação. Ela procurou o termômetro na gaveta da cozinha, mas já sabia que Lucas precisava de um médico. O problema era o de sempre: dinheiro. No bolso mal havia o suficiente para os ingredientes do dia. Mesmo assim, ela colocou o filho no colo, enrolado no cobertor mais grosso que tinha, e foi até a farmácia do bairro. "Um xarope para tosse e um analgésico, por favor", pediu. Mas ao ouvir o preço, sua garganta secou. Só o analgésico, então. De volta ao apartamento, ela deu o remédio ao filho e o colocou de volta no carrinho, enquanto Pedro e Ana olhavam para ela com olhos cheios de dúvidas. "Mamãe, o Lucas vai ficar bem?" Pedro perguntou a voz baixa, como se tivesse medo da resposta. "Vai sim, meu amor", Maria respondeu, tentando sorrir. Mas por dentro, seu coração estava em pedaços. Naquele dia, o movimento na barraca foi lento. O frio afastava os clientes e o cheiro de óleo quente parecia não atrair mais ninguém. Maria estava distraída, olhando para o carrinho onde Lucas dormia, tossindo de tempos em tempos. E então aconteceu. Ela ouviu um grito. Quando se virou, viu um homem correndo com o caixa da barraca nas mãos. O pouco dinheiro que havia conseguido vender naquela manhã estava ali. "Não, por favor!" ela gritou correndo atrás dele. Mas ele sumiu na multidão. Maria parou no meio da rua, sem fôlego, segurando as laterais do corpo. Lágrimas começaram a escorrer,
mas não havia tempo para chorar. Ela voltou à barraca com as pernas trêmulas para encontrar Pedro parado ao lado de Lucas, tentando parecer forte enquanto segurava Ana pela mão. Mãe, ele levou tudo. Maria respirou fundo, enxugou o rosto e tentou sorrir. Não foi nada, meu filho. A gente vai dar um jeito. Mas por dentro sentia como se o chão tivesse rachado sob seus pés. Aquela noite foi uma das mais difíceis. Lucas piorou, e Maria sabia que ele precisava de um hospital. Não havia escolha. Ela abriu uma pequena caixinha de madeira, onde guardava a única lembrança que tinha da avó. Um par de brincos de ouro, simples, mas valiosos. Ela olhou para os brincos por um longo tempo, lembrando das histórias que sua avó contava enquanto os usava, lembrando das mãos enrugadas que ensinavam a massa perfeita para os pastéis. Com o coração pesado, ela foi até uma loja de penhores e vendeu os brincos. Naquela mesma noite, levou Lucas ao hospital. Ele foi diagnosticado com pneumonia e precisaria de cuidados médicos e remédios caros. Maria segurou o filho no colo, sentindo o corpo frágil dele contra o dela, enquanto os médicos explicavam o tratamento. Quando voltou para casa, com os remédios na sacola e o filho mais calmo, Maria se sentou na cama e desabou em lágrimas. Será que isso nunca vai acabar? Ela sussurrou para si mesma, a voz baixa, quase inaudível. Nos dias seguintes, a barraca ficou fechada enquanto Maria cuidava de Lucas. A geladeira estava quase vazia e as crianças dividiam o que havia de comida. Foi numa tarde fria que Dona Conceição apareceu. Ela trouxe sopa, pão fresco e uma garrafa de leite. Maria tentou recusar, mas a senhora apenas sorriu. Deixe de bobeira, menina. Eu vejo a sua luta todos os dias naquela barraca. Você merece ajuda. Enquanto Maria agradecia, Dona Conceição perguntou sobre os pastéis. Você sabia que meu filho tem uma rede de lanchonetes? Ele sempre procura novidades para o cardápio. Aposto que ia adorar provar os seus pastéis. Maria ficou em silêncio, surpresa com a proposta. Mas a ideia parecia boa demais para ser verdade. Ele vem aqui amanhã se você quiser. Faça alguns pastéis, Maria. Eu acredito no seu talento. No dia seguinte, o filho de Dona Conceição, um homem alto e bem vestido chamado Carlos, apareceu no apartamento. Maria, nervosa, serviu os pastéis que conseguiu preparar com os poucos ingredientes que restavam. Carlos experimentou o primeiro pastel de carne com queijo e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, um sorriso surgiu em seu rosto. Isso aqui é especial. Você tem um talento raro, Dona Maria. Quero oferecer uma parceria. Você fornece os pastéis e eu cuido do resto. Maria quase não acreditava. Mas eu não tenho estrutura, nem dinheiro. Carlos ergueu a mão, cortando suas preocupações. Eu cuido disso. Ah, e tem mais. Temos um espaço nos fundos da lanchonete onde seus filhos podem ficar em segurança enquanto você trabalha, sem custo. Maria sentiu os olhos marejarem. Depois de tantos golpes, tantas noites em claro, ali estava algo que parecia um milagre. Obrigada, muito obrigada. Foi tudo o que ela conseguiu dizer com a voz embargada. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Maria deitou na cama com o coração mais leve. A luta estava longe de acabar, mas agora havia uma pequena luz no fim do túnel. Enquanto olhava seus filhos dormindo, ela sussurrou para si mesma. Vai dar certo. Por eles, por mim, vai dar certo. E assim, mesmo com o corpo exausto e o coração ainda marcado pelas dificuldades, Maria dormiu. Pela primeira vez em muito tempo, com uma fagulha de esperança queimando dentro dela. A manhã seguinte trouxe consigo um novo brilho. Maria acordou antes do amanhecer, como sempre fazia, mas desta vez havia algo diferente. Esperança. O olhar febril de Lucas já parecia mais calmo, e o som da tosse, que antes era assustador, agora era mais espaçado. Ela ajeitou o cobertor do pequeno e observou por um instante os rostos de seus filhos ainda adormecidos. Eram eles, sua razão, sua força e agora, talvez, seu motivo para acreditar em um futuro melhor. Do outro lado da cidade, Carlos a esperava para uma reunião na principal lanchonete da rede. Era um local simples, mas organizado, com um fluxo constante de clientes.
Maria entrou pela porta dos fundos com uma sacola cheia de pastéis fresquinhos. Suas mãos tremiam levemente, tanto pelo frio quanto pelo nervosismo, mas ela respirou fundo. Carlos a recebeu com um sorriso. Maria, você está prestes a mudar sua vida. Ele apresentou sua proposta. Maria forneceria os pastéis para a rede, começando com apenas uma das lanchonetes. Se a resposta fosse positiva, expandiriam para outras unidades. Além disso, os fundos da loja seriam transformados em um pequeno espaço para seus filhos, com um sofá, alguns brinquedos e até uma televisão. Eu acredito no seu talento. E se você acreditar também, essa será apenas a primeira de muitas vitórias, disse Carlos. Maria ficou sem palavras. Era uma oferta que mudaria tudo, mas também a assustava. E se ela falhasse? E se não conseguisse atender à demanda? Você acha que consegue? Carlos perguntou, observando a hesitação dela. Maria respirou fundo e respondeu com firmeza. Eu consigo. Eu preciso conseguir. Naquela mesma semana, Maria começou a produzir os pastéis para a lanchonete. A cozinha apertada do apartamento virou um verdadeiro campo de batalha. Lucas, já recuperado, brincava com Ana enquanto Pedro, como sempre, ajudava a mãe. Ele aprendeu a amassar a massa com as mãos pequenas, sorrindo a cada elogio que recebia. Mamãe, eu sou bom nisso, né? É claro que é, meu filho. Um dia você vai ser ainda melhor do que eu. Entre uma fornada e outra, Maria sentia o corpo cansado, mas seu coração estava cheio de algo que ela não sentia há muito tempo. Propósito. Quando os primeiros pastéis chegaram à lanchonete, o retorno foi imediato. Os clientes elogiavam o sabor caseiro, a crocância da massa, o tempero único. Carlos ligou para Maria no mesmo dia. Você não vai acreditar, Maria. Vendemos tudo em menos de 2 horas. As pessoas estão perguntando quando teremos mais. Maria não conseguiu conter as lágrimas. Depois de tanto tempo ouvindo que seus pastéis eram coisa pequena, ou trabalho de quem não tem opção, agora eles eram motivo de elogios. Nos dias seguintes, as vendas continuaram crescendo. Carlos ampliou o pedido, e Maria passou a trabalhar até tarde da noite para atender a demanda. Mas mesmo com o cansaço, ela sentia que cada pastel produzido era um passo em direção a um futuro mais seguro para seus filhos. Foi numa tarde ensolarada que Maria finalmente visitou o espaço preparado para as crianças. Quando entrou na sala, encontrou um ambiente acolhedor. Paredes decoradas com desenhos, uma prateleira com brinquedos e até uma pequena mesa para que Pedro pudesse fazer lições de casa. Mamãe, tem até uma televisão! Ana gritou correndo pelo espaço. Maria observou os filhos explorando o novo ambiente com uma mistura de alegria e alívio. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que poderia trabalhar sem se preocupar com eles. Obrigada, Carlos, ela disse, com os olhos marejados. Você merece, Maria, só estamos começando. Com o tempo, Maria começou a aprender mais sobre o negócio. Carlos a ensinou sobre custos, logística e planejamento. Ela absorvia cada detalhe, determinada a crescer. Em poucos meses, os pastéis de Maria estavam em 3 lanchonetes da rede, e os pedidos continuavam aumentando. Ela já não trabalhava sozinha. Contratou uma ajudante, Dona Celina, outra mãe solo que enfrentava dificuldades parecidas. Eu sei o que é estar no fundo do poço, Dona Celina. Aqui ninguém carrega o peso sozinha, disse Maria ao entregar o avental à nova funcionária. No entanto, o sucesso trouxe novos desafios. Havia dias em que as encomendas atrasavam, ou a farinha acabava antes do previsto. Mas Maria estava determinada. Toda vez que o desespero batia à porta, ela se lembrava do que havia superado para chegar ali. Os filhos também sentiam as mudanças. Pedro já não precisava mais usar sapatos rasgados, e Ana tinha um caderno novo para desenhar. O sorriso deles era a maior recompensa para Maria. Certa noite, enquanto preparava os pastéis para o dia seguinte, Pedro se aproximou e perguntou: Mamãe, você acha que agora estamos bem? Maria parou o que fazia, ajoelhou-se na frente do filho e o segurou pelas mãos. Estamos no caminho, meu filho. Ainda falta muito, mas hoje estamos melhores do que ontem.
E isso é o que importa. Pedro sorriu, e Maria sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Com o passar dos meses, a pequena barraca de pastel que Maria um dia montou na esquina tornou-se uma marca conhecida. As pessoas não compravam apenas pelo sabor, compravam pela história, pelas mãos calejadas de uma mãe que lutava por seus filhos. Mas enquanto o mundo começava a reconhecer seu talento, Maria sabia que sua maior vitória não estava nos prêmios ou no dinheiro que começava a entrar. Sua maior vitória era ver seus filhos crescendo com esperança, aprendendo com cada sacrifício dela que, mesmo nas adversidades, era possível sonhar. Era uma tarde comum, com o aroma dos pastéis recém-saídos do óleo preenchendo o ar da lanchonete principal. Maria estava no balcão coordenando as encomendas do dia e supervisionando a produção. Pedro, agora com 12 anos, a ajudava no fechamento do caixa. Ele havia crescido rápido demais, com uma maturidade precoce que partia o coração da mãe, e ao mesmo tempo a enchiam de orgulho. "Mãe, aqui falta um troco de R$ 5, mas eu já arrumei", ele disse, enquanto organizava as cédulas. Maria sorriu. "Você está ficando bom nisso, hein, meu contador?" Pedro sorriu de volta. "Um dia eu vou cuidar de tudo para você descansar, mamãe." Antes que ela pudesse responder, a porta da lanchonete se abriu e o som do sino chamou sua atenção. Ela levantou o olhar e congelou. Era ele, Ricardo. Ele parecia um homem derrotado. O terno barato que usava estava amarrotado, os sapatos gastos, os cabelos desarrumados. Havia rugas ao redor dos olhos e um cansaço evidente em sua postura. Ele hesitou ao entrar, olhando ao redor como se não reconhecesse o ambiente. Talvez não reconhecesse mesmo. Afinal, ele havia abandonado Maria e os filhos 7 anos antes, deixando-os em um apartamento frio, sem comida e sem dinheiro. Mas o que ele viu agora era algo completamente diferente. Maria estava elegante, com um uniforme impecável e uma postura segura. Havia uma equipe de funcionários trabalhando em harmonia, clientes entrando e saindo com sacolas cheias de pastéis. Na parede, havia fotos dela recebendo prêmios de empreendedorismo, ao lado de matérias de jornal que contavam sua história de superação. E então, ele a viu. Os olhos de Ricardo se arregalaram ao encontrar os de Maria. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. Para ele, era como se o passado e o presente colidissem em um único momento. Maria, no entanto, permaneceu imóvel. Seu coração acelerou por um instante, mas não era medo. Era raiva contida, misturada com algo que ela não queria admitir, uma pontada de tristeza. "Maria", ele murmurou, como se o nome dela fosse difícil de pronunciar. Pedro percebeu o desconforto da mãe e, imediatamente, ficou em alerta. Ele não conhecia muito sobre o pai, mas sabia o suficiente para entender que aquele homem não era bem-vindo. "Mãe, tá tudo bem?" Pedro perguntou, aproximando-se dela. Maria colocou a mão no ombro do filho como um gesto de proteção. "Está sim, meu amor. Pode terminar o caixa, eu já volto." Ela saiu de trás do balcão e caminhou até Ricardo, com passos firmes. Cada movimento dela transbordava confiança, mas por dentro, o turbilhão de emoções ameaçava transbordar. "O que você quer, Ricardo?" Maria perguntou com a voz baixa e firme. Ele hesitou, olhando para o chão antes de responder. Eu ouvi falar de você, de tudo isso. Não sabia que você tinha conseguido." Ela cruzou os braços, mantendo o olhar fixo nele. "Conseguido o quê? Sobreviver depois que você nos abandonou?" "É, Ricardo, eu consegui. E não foi por sua causa. Foi apesar de você." As palavras atingiram Ricardo como um soco. Ele engoliu em seco, mas continuou. "Maria, eu sei que eu errei. Eu sei que você não tem motivo nenhum para me ouvir, mas você está certo, não tenho", ela interrompeu. 7 anos, Ricardo. 7 anos sem uma ligação, sem uma mensagem, sem saber se seus filhos estavam com fome ou se tinham onde dormir. Agora você aparece. Por quê? O que você quer? Ele parecia encolher sob o peso das palavras dela. "Eu perdi tudo, Maria. O trabalho, o dinheiro. Eu não tenho para onde ir. Estou morando de favor na casa de um amigo." Maria soltou uma risada amarga. "E isso é problema meu?
Quando você nos deixou, a única coisa que deixou foi um bilhete, lembra? Se vira com essas crianças. Essas foram suas palavras. Agora você quer que eu me vire com você também? Ricardo olhou ao redor, buscando algo que pudesse suavizar a situação. Seus olhos pararam em Pedro, que o observava de longe, com os braços cruzados e o olhar firme, muito diferente do menino de 5 anos que ele havia deixado para trás. Pedro, Ricardo começou, mas o menino não se mexeu. Não fala comigo, Pedro respondeu, a voz firme e carregada de mágoa. Você não é meu pai. As palavras do filho foram como uma facada. Ricardo recuou, a culpa estampada em seu rosto. Ele virou-se de volta para Maria, tentando segurar as lágrimas. Por favor, Maria, eu só quero uma chance de me redimir. Ela o encarou por um longo momento, e o silêncio entre eles parecia ensurdecedor. A Maria de 7 anos atrás talvez tivesse sentido pena, talvez até tivesse aceitado ajudá-lo, mas a Maria de hoje era uma mulher que havia aprendido a sobreviver sozinha, a construir seu próprio caminho sem depender de ninguém. Você não tem nada para se redimir aqui, Ricardo. A sua ausência já nos ensinou tudo o que precisávamos aprender. Ela deu um passo para trás e ergueu o queixo. Agora, por favor, saia da minha loja. Ricardo hesitou por um instante, mas logo percebeu que não havia mais nada a ser dito. Ele deu meia volta e saiu, com os ombros curvados e o peso de suas escolhas o esmagando. Maria respirou fundo, fechando os olhos por um instante para recuperar o equilíbrio. Quando se virou, viu Pedro parado ao seu lado com um olhar preocupado. Você tá bem, mãe? Ele perguntou. Ela se ajoelhou para ficar na altura dele e colocou as mãos em seus ombros. Eu estou bem, filho. E nós também estamos. Ninguém pode tirar isso de nós. Pedro assentiu e Maria o puxou para um abraço apertado. Enquanto isso, Lucas e Ana corriam até ela, rindo de algo que haviam visto na televisão do espaço das crianças. Maria os observou e, naquele momento, sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Sim, o passado havia batido a porta, mas não tinha mais poder sobre ela. As semanas que seguiram a visita de Ricardo foram marcadas por um turbilhão de emoções. Maria tentou ignorar o impacto que aquele reencontro causara, mas nas noites silenciosas, enquanto ajeitava Lucas no berço ou revisava os cadernos de Pedro e Ana, as palavras de Ricardo ecoavam em sua mente. Eu só quero uma chance de me redimir. Mas redimir-se? Como? Ele tinha ido embora no momento mais vulnerável da vida deles, e agora, quando tudo estava começando a dar certo, ele queria voltar? Maria balançava a cabeça para afastar o pensamento. Não, não havia espaço para o passado em sua nova vida. E que vida estava se construindo? Com as vendas de pastéis disparando em 3 das lanchonetes de Carlos, o nome Pastéis da Maria começou a se espalhar. A história dela, a mãe solo que transformou dificuldades em força, cativava os clientes tanto quanto o sabor de seus pastéis. Em pouco tempo, os pedidos cresceram tanto que Maria precisou aumentar sua equipe. Agora, ela não trabalhava mais sozinha. Ao lado de Dona Celina, 2 novas funcionárias foram contratadas. Janaína, uma jovem que criava o filho de 4 anos sozinha, e Simone, que havia perdido o emprego de doméstica e precisava desesperadamente de uma oportunidade. Vocês não estão aqui só para trabalhar, Maria disse a elas em sua primeira reunião. Vocês estão aqui para fazer parte de uma família. Quando uma cai, todas nós ajudamos a levantar. Foi assim que eu cheguei até aqui e é assim que vamos crescer juntas. As palavras de Maria tocaram fundo nas mulheres, que começaram a vê-la não apenas como uma chefe, mas como uma líder que entendia suas lutas. A produção aumentou exponencialmente. Maria alugou um espaço maior para transformar em uma pequena cozinha industrial. Foi um investimento arriscado, mas Carlos garantiu que os pedidos continuariam crescendo. Você está pronta para abrir sua própria loja, Maria, ele sugeriu um dia, enquanto inspecionava os novos sabores que ela estava experimentando. Você não precisa ser só a fornecedora, pode ser a dona da marca. As palavras dele deixaram Maria sem reação por alguns segundos. Ela pensou nos anos em que vendia pastéis em uma esquina, com Lucas no carrinho ao lado e Pedro e Ana brincando com pedaços de papelão.
Pensou nas noites em que chorava no banheiro, sentindo que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Agora, Carlos estava sugerindo que ela fosse dona de algo que nunca ousara imaginar. Um negócio com seu nome, sua história. Você acha que eu consigo? Maria perguntou com uma hesitação que parecia pertencer a outra versão dela mesma, uma que ainda não sabia o quão longe podia chegar. Carlos sorriu. Maria, você não só consegue, você nasceu para isso. No dia da inauguração da primeira loja Pastéis da Maria, o pequeno espaço no centro do bairro estava lotado. Amigos, clientes antigos e novos, funcionários e até repórteres locais estavam presentes para celebrar o momento. Maria, vestida com um uniforme branco impecável e um sorriso tímido, cortou a fita na entrada da loja, enquanto os filhos observavam com olhares de admiração. Essa loja não é só minha, Maria disse em seu discurso de abertura, segurando o microfone com as mãos, que ainda traziam as marcas de anos de trabalho duro. Ela é de cada pessoa que acreditou em mim quando eu mesma não acreditava. Ela é dos meus filhos, que me deram força para continuar nos dias mais difíceis. E ela é de vocês, que escolheram os meus pastéis, que escolheram a minha história. As palavras dela foram seguidas por uma salva de palmas emocionada. Pedro, agora com 12 anos, segurava a mão da mãe, enquanto Ana e Lucas corriam pela loja, apontando os cartazes coloridos que mostravam fotos de Maria e seus pastéis. "Mamãe, você tá famosa!" Lucas gritou, arrancando risadas de todos ao redor. Nos meses seguintes, a loja tornou-se um sucesso absoluto. Clientes faziam fila para experimentar os pastéis que traziam não apenas sabores únicos, mas também uma carga emocional poderosa. Cada pastel era uma lembrança de luta, cada mordida uma homenagem à resiliência. Maria começou a receber convites para participar de programas de televisão e eventos de empreendedorismo. Sua história comovia, mas também inspirava. Em uma dessas entrevistas, ao ser perguntada qual era o segredo do sucesso, Maria respondeu com os olhos brilhando: amor e persistência. Amor pelos meus filhos, que sempre foram a minha razão de lutar, e persistência para continuar mesmo quando tudo parecia impossível. Não importa o quão escuro seja o túnel, se você continuar andando, uma hora encontra a luz. As palavras dela viralizaram, tornando-se um mantra para muitas pessoas que enfrentavam dificuldades semelhantes. Mas o sucesso trouxe também desafios novos. Havia questões logísticas a resolver, funcionários para treinar, fornecedores para negociar. Maria trabalhava até tarde da noite, mas desta vez era diferente. Não era o desespero que a mantinha acordada, era a empolgação de construir algo que nunca imaginara possível. Ela contratou uma pequena equipe de gestão, com Pedro já ajudando nas tarefas simples. "Eu quero aprender tudo, mãe. Quero ser como você", ele dizia, e o coração de Maria se enchia de orgulho. Certa tarde, enquanto fechava as contas na nova cozinha industrial, Dona Clara apareceu para visitá-la. "Sabe, Maria, você é uma inspiração para todo mundo aqui no bairro. As pessoas falam de você como se fosse uma heroína." Maria sorriu, mas balançou a cabeça. "Eu não sou heroína, Dona Clara. Sou só uma mãe que não teve escolha a não ser lutar." Dona Clara segurou a mão de Maria e respondeu com um brilho nos olhos: "E é isso que faz de você uma heroína, menina." Naquela noite, enquanto observava os filhos dormindo em seus quartos, algo que um dia parecia um luxo impossível, Maria sentiu o peso da gratidão. Ela ainda tinha cicatrizes das batalhas que travara, mas agora sabia que cada uma delas contava uma história de vitória. Era um sábado ensolarado e a loja principal de Maria estava lotada. O som de conversas animadas misturava-se ao cheiro irresistível dos pastéis saindo da fritadeira. Do balcão, Maria observava com um sorriso discreto, enquanto Ana ajudava Lucas a escolher um sabor. O pequeno, agora com 9 anos, sempre pedia o de banana com canela, o favorito da família. Pedro estava no caixa, como sempre, com a mesma dedicação e seriedade que tinha desde pequeno. Tudo parecia em perfeita harmonia, até que a porta se abriu. Maria sentiu o ar mudar. Quando olhou, viu Ricardo parado ali novamente, como uma sombra do passado que ela tentava deixar para trás.
Desta vez, ele não usava um terno amarrotado ou carregava a expressão derrotada de meses atrás. Estava mais limpo, mais arrumado, mas o olhar continuava carregado de algo que Maria reconhecia de longe: arrependimento. Ela quis ignorá-lo, como quem varre uma poeira incômoda para fora de casa. Mas sabia que não seria tão simples. Ricardo deu alguns passos hesitantes até o balcão, parando a poucos metros dela. Maria, ele começou, com a voz baixa e rouca. Ela ergueu a mão, cortando qualquer tentativa de cordialidade. Se você veio aqui pedir ajuda de novo, Ricardo, pode ir embora. Não tenho nada para te oferecer. Ricardo abaixou a cabeça por um instante, mas depois levantou o olhar, determinado. Eu não vim pedir nada, Maria, só quero conversar, só isso. Conversar? Ela soltou uma risada amarga. 7 anos de silêncio. Um bilhete ridículo dizendo que eu devia me virar. E agora você quer conversar? Por quê? Porque eu consegui sem você. Pedro se aproximou com o olhar sério e parou ao lado da mãe. Você ouviu o que ela disse. Vá embora. A firmeza na voz do filho pegou Ricardo de surpresa. Ele olhou para Pedro e viu, mais do que um adolescente, viu um reflexo de tudo o que ele não foi. Pedro era forte, responsável, e o que mais doía em Ricardo era saber que ele não tinha contribuído em nada para isso. Eu não vou insistir, Maria. Só quero te explicar. Não quero perdão. Só quero que você saiba o que aconteceu. Depois disso, eu vou embora. Maria respirou fundo, cruzando os braços. Por um momento considerou expulsá-lo dali, mas algo dentro dela, talvez a mãe amorosa, talvez a mulher que havia aprendido a enfrentar tudo de cabeça erguida, a fez dar um passo para trás. 5 minutos, e não aqui, me espera lá fora. Maria pediu a Pedro que cuidasse da loja enquanto ela conversava com Ricardo. O filho hesitou, mas acabou concordando. Ela sabia que ele estava preocupado, mas também sabia que era forte o suficiente para lidar com o que estava por vir. Do lado de fora, encostada na parede da lanchonete, Maria cruzou os braços e encarou Ricardo. Fale, rápido. Ele engoliu em seco, desviando o olhar para o chão. Maria, quando eu fui embora não foi porque eu te odiava, foi porque eu me odiava. Eu sabia que estava te arrastando para baixo e, ao invés de lutar, eu fui covarde. Achei que se saísse, você teria uma chance de viver melhor sem mim. Maria soltou uma risada seca. E foi isso que você disse para si mesmo? Que estava me libertando? Como se abandonar 3 crianças pequenas fosse um ato de amor. Eu sei que errei, Ricardo respondeu, a voz embargada. Não há um dia que eu não me arrependa. Eu fiquei com outra pessoa, tentei começar de novo, mas nada deu certo. Porque no fundo eu sabia que tinha feito tudo errado desde o começo. E o que você quer agora? Minha compaixão? Porque você não vai ter, não depois de tudo. Ricardo olhou nos olhos dela, finalmente encontrando a coragem que parecia ter faltado por tantos anos. Eu só quero que você saiba que eu reconheço a mulher incrível que você é. Eu vi a história na televisão, vi o que você construiu. Você não precisa de mim, nunca precisou. Mas eu precisava dizer isso. Precisava te olhar nos olhos e admitir que você venceu. Não por minha causa, mas apesar de mim. Maria sentiu uma pontada no peito, mas não era tristeza. Era um misto de raiva e um estranho alívio. Ricardo parecia ser sincero, mas ela sabia que não podia apagar anos de dor com palavras bonitas. Eu não preciso do seu reconhecimento, Ricardo. Não preciso de nada vindo de você. Mas sabe o que você precisa fazer? Olhar para os seus filhos e dizer isso. Porque eles são as verdadeiras vítimas do que você fez. Ele assentiu lentamente, engolindo o nó na garganta. Eu posso falar com eles? Maria hesitou. Por mais que quisesse protegê-los, ela sabia que esconder a verdade não era a solução. Eu vou perguntar a eles, mas se eles não quiserem te ouvir, você respeita. Entendido? Ricardo concordou com os olhos marejados. De volta à loja, Maria reuniu Pedro, Ana e Lucas em uma das mesas no canto. Ela explicou com calma o que estava acontecendo. Ele quer falar com vocês, quer pedir desculpas, mas só se vocês quiserem ouvir. Eu não vou obrigar ninguém. Pedro foi o primeiro a responder.
Eu não preciso dele. Nunca precisei. Mas, se ele tem algo a dizer, eu quero ouvir. Ana, agora com 10 anos, parecia hesitante. Ele ainda é nosso pai, né, mãe? Maria segurou a mão dela, tentando esconder a emoção que brotava em seus olhos. Sim, filha, ele é. Mas isso não significa que você tem que aceitar o que ele fez. É uma escolha sua. Lucas, o mais novo, olhou para os irmãos e depois para Maria. Se ele pedir desculpa de verdade, eu quero ouvir. Os três saíram da loja para encontrar Ricardo esperando do lado de fora. Ele os observou se aproximarem e parecia mais nervoso do que nunca. Pedro foi o primeiro a falar direto e firme. Pode falar. Ricardo respirou fundo e começou. Eu sei que errei. Sei que abandonei vocês quando mais precisavam de mim. Não há desculpa para o que eu fiz. Eu fui fraco, fui covarde. E cada dia longe de vocês foi um peso que eu carreguei. Eu não espero que vocês me perdoem, mas quero que saibam que me arrependo. De tudo. Houve um silêncio pesado. Pedro olhou para ele com o rosto impassível. Eu não te perdoo, pelo menos não agora, mas agradeço por reconhecer isso. Só não espere nada de mim. Ana, segurando a mão da mãe, apenas assentiu, sem dizer uma palavra. Lucas, no entanto, deu um passo à frente e disse algo que fez os olhos de Ricardo se encherem de lágrimas. Eu te perdoo, mas isso não apaga o que você fez. Só espero que você melhore. Depois que Ricardo se despediu, Maria abraçou os filhos com força. Vocês foram muito corajosos, e não importa o que aconteça, eu sempre estarei aqui. Naquela noite, enquanto fechava a loja, Maria sentiu que algo dentro dela havia mudado. O perdão, ainda que parcial, não era para Ricardo, era para ela mesma, porque ao deixá-lo ir, ela finalmente se libertava do passado. As semanas que se seguiram à conversa com Ricardo foram estranhamente leves. Maria sentia que, de algum modo, um peso invisível havia sido retirado de seus ombros. O passado já não tinha mais garras sobre ela. Agora, ela podia olhar para frente sem que as memórias dolorosas atrapalhassem seu caminho. Mas o futuro, como ela logo perceberia, era um território ainda mais desafiador e repleto de possibilidades que ela jamais ousara sonhar. Naquela manhã, a loja principal estava especialmente movimentada. Era uma data especial. A inauguração da 5ª loja da rede Pastéis da Maria, localizada em um dos bairros mais movimentados de São Paulo. Maria sentia o coração bater mais forte enquanto vestia o uniforme. Por mais que já tivesse passado por outras inaugurações, essa tinha um gosto especial. Do lado de fora, um pequeno grupo de jornalistas e curiosos aguardava para cobrir o evento. Desde que sua história se tornara conhecida, Maria havia se tornado uma espécie de símbolo de superação, e cada nova conquista era celebrada não apenas por ela, mas também por aqueles que acompanhavam sua trajetória. Pronta, mãe? Pedro perguntou ao entrar no escritório improvisado nos fundos da loja. Maria olhou para o filho com um sorriso cheio de orgulho. Ele agora tinha 14 anos e sua presença era fundamental nos negócios. Pedro fazia questão de aprender tudo, desde o atendimento até a administração financeira. Pronta, meu contador favorito, respondeu ela, ajustando a gola do uniforme. Pedro riu, mas logo ficou sério. Mãe, você sabe que isso tudo é só o começo, né? Um dia, a gente vai ter lojas no Brasil inteiro. Quem sabe até fora do país. Maria ergueu as sobrancelhas, surpresa com a ambição do filho. Fora do país? Você já está pensando tão longe assim? Por que não? Você sempre me ensinou que a gente pode tudo se tiver coragem e fé. Ela sorriu, emocionada. Pedro era um reflexo da força que ela havia colocado naqueles anos de luta. A inauguração foi um sucesso absoluto. A nova loja estava cheia de clientes curiosos, e os elogios aos pastéis só aumentavam. Entre uma conversa e outra, Maria foi surpreendida pela chegada de um homem de meia idade, bem vestido, com um sorriso simpático. Dona Maria, que honra finalmente conhecê-la pessoalmente. Sou Roberto Almeida, diretor de desenvolvimento de franquias de uma rede nacional. Maria ficou intrigada. Muito prazer, seu Roberto. Em que posso ajudá-lo?
Roberto sorriu. Não é o que você pode me ajudar, mas o que nós podemos fazer juntos. Tenho acompanhado sua história e acho que sua marca tem um potencial gigantesco. Gostaria de conversar sobre transformar os Pastéis da Maria em uma rede de franquias. Estamos falando de expansão em nível nacional. As palavras dele pairaram no ar como um trovão. Por um momento, Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Nacional, franquias. Tudo isso parecia grande demais, distante demais do que ela havia planejado. Eu não sei. Eu nunca pensei em algo tão grande assim. Minhas lojas são pequenas e tudo que eu faço é focado no cuidado com cada detalhe. Não sei se conseguiria manter isso em larga escala, respondeu ela, tentando esconder o nervosismo. Roberto acenou com a cabeça, compreensivo. E é exatamente por isso que queremos você, Dona Maria. A essência da sua marca é o que a torna especial. Nós ajudaríamos com a parte técnica, logística e administrativa, mas o coração, o sabor, a história, continuaria sendo seu. Pense com carinho. Isso pode mudar sua vida e a de muitas outras pessoas. Ele entregou seu cartão e se despediu, deixando Maria com um turbilhão de pensamentos. Naquela noite, em casa, Maria não conseguiu dormir. Sentada na mesa da cozinha, olhava para o cartão de Roberto como se ele fosse uma chave capaz de abrir uma porta para outro universo. Pedro entrou na cozinha, com os olhos sonolentos, e a encontrou ali, perdida em pensamentos. O que foi, mãe? Maria suspirou. Hoje um homem veio falar comigo sobre transformar os Pastéis da Maria em uma rede de franquias. Ele disse que a marca pode crescer no país inteiro. Pedro sorriu animado. Isso é incrível, mãe. Você tem que aceitar. Ela olhou para o filho hesitante. Mas e se der errado? E se eu perder o controle do que construímos? Pedro, eu sempre fiz tudo com minhas próprias mãos. Nunca confiei isso a ninguém. E se ao crescer a gente perder o que torna os pastéis tão especiais? Pedro segurou a mão da mãe e respondeu com a sabedoria que só alguém que cresceu enfrentando dificuldades poderia ter. Mãe, você sempre me disse que o medo não pode ser maior que os nossos sonhos. É claro que vai ser difícil, mas você não está sozinha. Você tem a mim, a Ana, o Lucas, nossa equipe. Todo mundo acredita em você e, no fundo, você sabe que consegue. As palavras de Pedro tocaram fundo no coração de Maria. Ele estava certo. Ela havia enfrentado tantos desafios, abandono, fome, humilhação, e vencido. O que poderia ser maior do que aquilo? Maria respirou fundo e sorriu. Você é tão parecido com seu avô, Pedro. Ele sempre dizia que o medo só existe para nos ensinar o que somos capazes de superar. Pedro retribuiu o sorriso. Então, mãe, o que vamos fazer? Ela pegou o cartão de Roberto e olhou para ele uma última vez antes de guardá-lo no bolso. Vamos crescer, meu filho. Vamos crescer. Os meses seguintes foram uma verdadeira montanha-russa. Maria e Roberto trabalharam juntos para estruturar o modelo de franquias, com ela supervisionando de perto cada detalhe. Foram reuniões longas, cálculos financeiros complicados e muitos desafios inesperados. Mas a ideia de ver sua marca espalhada pelo país manteve Maria motivada. A primeira franquia foi aberta no interior de São Paulo, em uma cidade pequena que lembrava muito sua terra natal. Quando ela foi visitar a loja, foi recebida com uma chuva de aplausos pelos funcionários e clientes. Ao ver o letreiro com o nome Pastéis da Maria brilhando sobre a calçada, ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Por um momento, voltou no tempo, para a esquina onde tudo começou. O pequeno fogareiro, os pastéis recheados de esperança e as crianças dormindo ao lado enquanto ela fritava massa atrás de massa. Você conseguiu, vó, Maria murmurou para si mesma, olhando para o céu. Com o tempo, as franquias se multiplicaram. Em menos de 2 anos, Pastéis da Maria tornou-se uma rede nacional, com lojas em todos os estados. Maria fazia questão de visitar cada nova inauguração, levando sua história e sua presença para inspirar outros. Mas em meio a todo o sucesso, ela nunca se esqueceu de suas raízes. Criou um programa de apoio à mãe solo, oferecendo treinamento e emprego nas franquias, além de uma creche gratuita para que elas pudessem trabalhar sem preocupação.
Meu maior sonho nunca foi ter dinheiro ou fama. Foi dar aos meus filhos uma vida melhor e ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo, dizia ela em suas palestras. Naquele mesmo ano, Maria foi convidada para participar de uma premiação nacional de empreendedorismo. Ela subiu ao palco, segurando o troféu com mãos que ainda traziam marcas da luta, e disse: "Esse prêmio não é só meu, é de cada mãe que acredita que pode dar a volta por cima, mesmo quando o mundo diz que ela não vai conseguir. É de cada criança que olha para os pais e vê neles um exemplo de coragem. É de cada pessoa que transforma a dor em força. Obrigada por acreditarem em mim." Aplausos ecoaram pelo auditório, mas o maior aplauso vinha de dentro dela mesma. 7 anos se passaram desde que Maria transformou Pastéis da Maria em uma rede nacional. A empresa não apenas cresceu, ela prosperou. Mais de 200 lojas estavam espalhadas pelo Brasil, e a marca se tornara sinônimo de tradição, sabor e superação. Mas para Maria, o sucesso nunca foi apenas sobre números ou prêmios. Era sobre as histórias que se entrelaçavam com a dela, sobre as vidas que haviam sido impactadas por sua jornada. Maria, agora com 49 anos, caminhava pelos corredores da sede principal da empresa, um edifício moderno no coração de São Paulo. Mas, mesmo com o progresso, ela ainda mantinha a simplicidade que sempre a caracterizou. Vestia-se de forma discreta, com o mesmo olhar determinado de anos atrás. Ela nunca esqueceu de onde veio, nem para onde queria ir. Naquele dia, Maria tinha algo especial planejado. No salão principal da sede, um grupo de mulheres aguardava por ela, mães solo, como ela fora um dia, que haviam sido escolhidas para participar do programa de empreendedorismo da rede. Cada uma delas havia passado por desafios inimagináveis, mas estava ali para aprender, para crescer. Maria entrou no salão e, ao vê-las, seu coração se encheu de emoção. "Quando comecei, eu tinha uma panela velha, um carrinho de bebê e uma esquina. Hoje eu tenho vocês, e vocês têm algo que eu não tive. Uma rede de apoio. Eu sei o que é enfrentar o mundo sozinha. Sei como é não saber de onde virá a próxima refeição. Mas sei também que nós, mulheres, somos feitas de uma força que ninguém pode tirar de nós." As mulheres aplaudiram, algumas com lágrimas nos olhos. Maria continuou: "Se vocês acreditarem em si mesmas, se olharem para os seus filhos e se lembrarem de que cada esforço vale a pena, eu prometo, vocês vão vencer. E quando vencerem, ajudem outra mulher a vencer também. É assim que mudamos o mundo, uma mão estendida de cada vez." Naquela noite em casa, Maria preparava o jantar com Ana, agora com 17 anos. A menina era inteligente, criativa e sonhava em ser arquiteta. Pedro, com 21 anos, já era oficialmente o braço direito da mãe nos negócios. Ele havia acabado de ser promovido a gerente financeiro da rede, e Maria não podia estar mais orgulhosa. Lucas, com 16 anos, era o mais extrovertido dos três. Ele estava sempre sorrindo e fazia questão de aprender sobre a produção dos pastéis. Adorava estar na cozinha e criar novas combinações de sabores. "Você vai ser o chefe oficial da rede, Lucas?" brincou Ana, enquanto ajudava a mãe a cortar legumes. "Não sei, talvez. Mas já pensou? Um pastel com recheio de doce de leite e paçoca? Ia ser incrível." Maria riu vendo seus filhos discutirem alegremente. Para ela, aquela cena era o verdadeiro sucesso. Não importava quantas lojas fossem abertas ou quantos prêmios recebesse. O que realmente importava estava ali, na risada dos filhos, na união que ela havia lutado tanto para preservar. Depois do jantar, os três se reuniram na sala, onde Maria abriu uma antiga caixa de madeira. Lá dentro estavam fotos antigas, recortes de jornais e pequenos objetos que guardavam sua história. "Lembram dessa panela?" Ela mostrou uma panela velha, amassada. "Foi com ela que tudo começou. Foi nela que fritei os primeiros pastéis na esquina." Pedro sorriu pegando a panela. "Devia estar horrível, mãe." "Estava perfeita," ela respondeu com um sorriso. "Ah, esses brincos?" perguntou Ana, segurando um pequeno par de brincos de ouro que Maria havia recuperado anos depois de vendê-los para pagar o tratamento de Lucas. "Esses foram da minha avó, e quando precisei, tive que vendê-los. Mas sabe o que eles me ensinaram? Que às vezes a gente precisa abrir mão de coisas importantes para conquistar algo ainda maior."
Os filhos ouviram em silêncio, absorvendo cada palavra. Para eles, a história de Maria era mais do que um legado. Era uma lição de vida. Um mês depois, Maria foi surpreendida com uma ligação que mudaria sua perspectiva mais uma vez. Era um representante de uma multinacional interessada em levar a marca Pastéis da Maria para o exterior. A proposta era ambiciosa: abrir filiais em Portugal, Estados Unidos e Japão, começando pelas comunidades brasileiras nesses países. Maria ficou sem palavras. Quando desligou o telefone, Pedro, que estava ao lado dela, perguntou: "E aí, mãe, o que você acha?" Ela respirou fundo, olhando para ele. "Você sabe o que significa expandir para outros países? É mais trabalho, mais responsabilidade e mais desafios." Pedro sorriu. "Mas você sempre disse que os desafios são o que nos fazem crescer." Maria riu, balançando a cabeça. Ele estava certo, como sempre. No ano seguinte, a primeira loja internacional de pastéis da Maria foi inaugurada em Lisboa, Portugal. Maria fez questão de estar lá, cortando a fita vermelha com as mãos que um dia haviam segurado uma simples espátula em uma esquina de São Paulo. Ao lado dela estavam Pedro, Ana e Lucas, cada um com um papel fundamental na expansão do negócio. Os clientes faziam fila para experimentar os pastéis e muitos se emocionavam ao ouvir a história por trás da marca. Uma senhora portuguesa, ao provar um pastel de carne, disse: "Sabe, Dona Maria, este pastel não é só comida, é um abraço." Maria sorriu com os olhos marejados. Era exatamente isso que minha avó dizia, que cozinhar é uma forma de amar. Naquele ano, durante a inauguração de mais uma loja da rede, Maria foi homenageada por sua equipe, sua família e pela comunidade que a ajudou a crescer. Dona Clara, agora idosa, estava presente. Seu João, o senhorio que havia dado os primeiros meses de aluguel, também estava lá, sorrindo como um avô orgulhoso. Quando Maria subiu ao palco para discursar, olhou para todos os rostos ao seu redor. Cada um deles fazia parte de sua jornada. Tudo isso começou com um pastel, mas também começou com amor. Amor pelos meus filhos, amor pela minha avó que me ensinou tudo, amor por uma comunidade que me deu força quando eu achava que não tinha mais nada. Se eu estou aqui hoje, é porque nunca estive sozinha. O aplauso foi ensurdecedor. Naquela noite, de volta ao pequeno apartamento onde tudo começou, agora mantido como um espaço simbólico, Maria olhou pela janela. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam, como se cada uma delas representasse um pedaço de sua história. E então, com um sorriso tranquilo, ela sussurrou para si mesma: "Eu consegui." Muito obrigado por assistir. Se inscreva, curta e compartilhe, se gostou. Conte aqui nos comentários a sua parte favorita. Até a próxima!